Eu creio, Senhor Jesus, que ele já se retirou-se. Ele buscou o Senhor no particular. Ele buscou uma mensagem, uma palavra. Pai, ele pediu uma revelação. Eu creio que tudo está guardado ao seu coração. Aleluia. E ele vai entregar tudo aquilo, papai, que o Senhor entregou a ele. Fala com a tua igreja como você tem falado. Usa o vaso, usa o profeta. Tu tem usado o pastor Custódio. E não vai ser diferente nesta noite. Eu creio que a tua boa mão e a tua boa voz vai soar aos nossos ouvidos e vai penetrar até o nosso coração. Quem acredita que o Senhor ainda está aqui dentro, diga amém e já aplaudiu ele. Aleluia! Saúdo, amada igreja, preciosa graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês podem tomar assento. A leitura da palavra já foi feita nesta noite. Você pode tirar a máscara, né? Se alguém puder pegar um pouco de água para mim, mas sem gelo, por favor. Eu estou me recuperando de uma faringite, então vocês vão ter que ouvir a minha voz nessa frequência modulada mesmo, né? Não vou poder forçar a minha voz, senão não chego no final da pregação. Mas acho que dá para me ouvir bem ainda. Amém. Queridos, eu estou muito feliz. Já há tempos que eu queria estar aqui, quando o pastor Samuel nos convidou. Era o casamento do caçula da minha irmã, e nós não poderíamos deixar de estar no casamento do Mateus, e foi realmente uma festa muito bonita. Eu tenho certeza que Deus também trouxe uma palavra muito especial ao coração de vocês. Então Deus me riscou daquele evento, né? Que Deus é que escala, na verdade. Mas me trouxe hoje aqui, estou muito feliz. E quero compartilhar com vocês aquilo que Deus falou ao meu coração. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Juízes capítulo 6. Obrigado. Obrigado, querido irmão. Vou ler desde o versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Como diz o pastor Samuel, talvez a sua tradução diga varão valoroso. Amém? Varão valoroso. Queridos, esta história já foi contada em filme, já foi contada em prosa, em música, né? Já em corinho, vem com Gideão. Tem o corinho do Gideão, não do Josué. Eu não lembro, mas eu lembro que cantava quando era criança o corinho de Gideão e os 300, né, valentes de Gideão. E tantos hinos que falam que deixa quebrar o vaso, né? Porque foi quebrando o vaso que eles resplandeceram as tochas, né? Então, tantos hinos maravilhosos, tira-se desta história tão linda e de tantos ensinos. Mas eu não quero falar hoje aqui da grande vitória de Gideão, porque você já conhece, você já sabe que Gideão perdeu, ele não vai ser derrotado, já ganhou, é um campeão. Se você ler lá no livro de Hebreus, ele é um dos heróis da fé, um homem que foi coroado pela grande vitória que Deus deu a ele.
Mas eu quero trazer ao seu coração uma reflexão que fala ao meu coração, porque é o dilema da vida cristã. A vida cristã é uma vida de dilemas. Diga assim, a vida cristã é uma vida de dilemas. Quais são os grandes dilemas da vida cristã? É que nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Você crê num Deus de milagres? Amém. Você crê num Deus que cura? Amém. Você crê num Deus que multiplica o azeite e a farinha na panela? Amém. Foi pregado isso aqui hoje, não foi? Mas você acredita que você pode passar por uma tribulação e por um período de deserto que você não vai entender o deserto que você está passando? Amém. E isso é um dilema. E o grande dilema é você crer, diga comigo, crer. Que mesmo na luta, na prova, na dificuldade, Deus está comigo. Esse é o grande dilema. Não é? Eu lembro de um pastor querido, amado, um homem de Deus, um homem que abençoou a minha vida. Eu fui visitá-lo lá em Itanhaém. E aqui o carinho lembra do pastor Sabino. Eu encontrei, ele era um homem forte. Ele estava magro. Depois da enfermidade que quase o levou. E olha, queridos, naquele momento de luta, de enfermidade, ele falou para mim assim: irmão Custódio, o que mais me doeu na minha dor, o que mais me doeu no momento de enfermidade, foi que um dia na minha casa, eu no leito de enfermidade, chegaram 4... Nós somos entre crentes, acho que eu não vou ter problema falar isso, né? Vocês são maduros para ouvir isso. 4 pastores. E ali naquela visita, eles disseram assim: pastor, se o senhor tem algum pecado para confessar, porque nós não entendemos como que o senhor pode estar num leito, pode ter algum pecado. Porque é um dilema, pastora. A gente achar que a pessoa que está passando por luta, que está desempregado, que está com uma enfermidade, que está com uma dor, está passando por um pecado, querido. Passando por uma luta e o pecado... Porque você começa a achar algo errado. Tem alguma coisa errada naquela vida. Não é um dilema isso? E ele começou a chorar. E naquele momento o Espírito Santo falou no coração dele, falou assim: eu vou te tirar deste leito de enfermidade. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Eu vou te tirar deste leito de enfermidade. Dilemas da vida cristã. Glória a Deus. Dilemas da vida cristã. Glória a Jesus. Não é? Dilemas. Nós estamos vivendo um evangelho hoje, um evangelho complicado, irmãos. Porque eu era da época que a gente parava na igreja, ninguém tinha carro. A gente ia de a pé para a igreja, de bicicleta, né? Eu lembro que o primeiro carro que meu pai comprou era um jipinho. Mas, glória a Deus, nós somos evoluindo. Os crentes hoje são crentes ricos, crentes abençoados, né? Eu lembro que eu estava um dia andando com uma pessoa, glória a Deus que não era aqui, né? E aí tinha uma pessoa com uma Brasília velha, escrita na Brasília dela assim: Deus é fiel. E aquela pessoa olhou e falou: olha que vergonha esse crente colocar Deus é fiel num carro velho desse. Irmãos, que evangelho nós estamos vivendo? Que o crente não pode dar glória a Deus com uma Brasília velha? Vocês estão entendendo o que Deus está falando no meu coração? Porque, queridos, venha para o texto.
o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: o Senhor vai estar com você, Gideão. Foi isso que ele falou? Não. O Senhor estará amanhã com você. Não. O que ele disse? O Senhor É com você. é com você. Diga para o teu irmão: meu irmão, o Senhor é com O Senhor é você. com você. Você pode estar passando a luta, o Senhor é com você. Amém. Aleluia. E olha, querido, o dilema meu, o meu dilema, o seu dilema, o dilema da igreja é o dilema de Gideão também. Porque olha que ele respondeu: ah, meu Senhor, se Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Se Deus está comigo, se Senhor, se Tu é comigo, por que está acontecendo isso comigo? Cadê as maravilhas? Cadê as vitórias? Cadê aquele Deus que tirou o nosso pai da onde? Do Egito. Cadê o Deus que tirou o povo do Egito? Você sabia que para sair do Egito e chegar a Israel, eles passaram por onde? Pelo deserto. O problema, igreja, é que nós esquecemos que para chegar na bênção, digo, para chegar na bênção, tem um deserto no meio. Tem um deserto. A vida cristã, guarda isso no teu coração, a vida cristã vitoriosa passa por desertos. Isso Gideão não entendeu. Ele entendia a história, mas não entendia o contexto. O problema, queridos, é que nós às vezes pegamos um texto fora do contexto, extraímos o que nós queremos, mas aquilo que Deus quer falar conosco, nós jogamos fora. Queridos, há um terrível dilema nesta história, e a história cristã, o contexto dessa história fala de uma crise onde ele estava passando por tempo de crise. E quantas vezes, querido, preste atenção, nós estamos passando por crise, mas nós estamos vivendo o milagre. Aleluia. E não estamos agradecendo a Deus e enxergando o É milagre. verdade. Olha, queridos, Gideão estava vivendo o milagre. Gideão estava vivendo a bênção de Deus, mas ele talvez não enxergasse a bênção de Deus. Sabe por quê? Porque se você for pegar a história, diz que os midianitas, eles prevaleceram contra Israel, a tal ponto que os filhos de Israel, para se esconder, eles se escondiam em cavernas, e eles vinham como gafanhotos, e levavam tudo, levavam as ovelhas, levavam os bois, levavam o jumento, levavam as plantações, levava tudo embora, por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa de Israel ter pecado, veio o tempo de por causa da desobediência veio o tempo de justiça. Mas o tempo de justiça, diga comigo, o tempo de justiça de Deus é tempo de disciplina. Tempo de disciplina. É tempo de amor. É tempo de amor. Glória a Deus. Por que, Aleluia. queridos? Porque Deus repreende aquele que Ele ama. Amém. Aleluia. E nesse tempo de disciplina, o povo de Israel clamou ao Senhor. E Aleluia. Deus ouvia a oração do povo de Israel. Aleluia. Deus ouviu o clamor. Mas qual é o milagre? Naquele tempo de escassez, naquele tempo que toda a comida foi levada embora, um homem em Israel tinha trigo para malhar. Diga comigo, um homem em Israel Um homem em Israel tinha trigo para malhar. tinha trigo para malhar. Isso é milagre, irmão.
Aleluia. Meu irmão, você pode estar passando por escassez, pode estar tendo crise, mas Deus tem trigo para você malhar. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem trigo para você malhar. Aleluia. Queridos, Gideão estava vivendo milagre. E ele não entendeu isso, porque por isso que o anjo disse para ele, e quando fala o anjo do Senhor, é o próprio Deus falando com ele. Aleluia. O anjo do Senhor é uma cristofania. Se você for pegar, né, o livro de Êxodo, se você for pegar da sarça ardente, do meio da sarça ardente, quem falou com Moisés? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor era a própria voz de Deus falando, tanto que lá no versículo 22, quando Gideão entendeu que aquela pessoa que falava com ele era o anjo de Deus, ele diz assim, ó: ai de mim, Senhor meu Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face. Porque o anjo do Senhor para eles era o próprio Deus falando com ele, e era mesmo, porque era o Senhor Jesus se manifestando em glória, o verbo de Deus falando face a face com ele. Então era próprio Deus falando com ele: eu estou contigo, Gideão. Então, queridos, nós precisamos tomar posses de verdades da palavra de Deus, verdades de promessas do Senhor para nossas vidas. Abra sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Meus queridos, Gideão estava passando tempo de tribulação. E na tribulação, ele ouviu o quê? Ele ouviu: Gideão, eu estou contigo nesse tempo de tribulação. E isso trouxe o quê? Questionamentos ao coração de Gideão. Assim como o meu coração, assim como o teu coração questiona Deus nas horas de tribulação. Você já ajoelhou diante das provas e disse para Deus: Senhor, tu está vendo o que eu estou passando? Você já fez essa pergunta para Deus? Você já fez essa pergunta? Senhor, tu está ouvindo a minha oração? Você já falou isso com Deus? O salmista falou isso. Eu sei que vocês falaram: Senhor, inclina os teus ouvidos para mim. Faz isso assim, ó. Inclina os teus ouvidos. Sabe o que o salmista estava dizendo para Deus? Senhor, eu acho que tu não está ouvindo bem, Senhor. É isso que o salmista estava dizendo. Senhor, ó, faz assim, ó. Senhor, um pouquinho só, ó. Ouça o que eu estou falando. Salmista chamou Deus de surdo. E quantas vezes nós fazemos isso na nossa luta, na nossa angústia, na nossa aflição? Falamos: Senhor, põe a mão no ouvido assim para ver se tu ouve um pouquinho a minha oração, Senhor. Olha a angústia. Senhor, se tu está comigo,
Por que aquelas coisas maravilhosas, né, que as pessoas falam por aí, não está acontecendo comigo? Sabe por quê, queridos? Nós estamos acostumados a um evangelho triunfalista. É isso mesmo. Nós estamos hoje com com um evangelho que só falta dizer assim: vem para a bênção você também. Vem. Não é isso. Está desse jeito, queridos. Eu já fui lá, sabe, naquelas né, quando eu estava fazendo seminário, o professor de seitas e heresias nos convidou para assistir um culto numa igreja lá, e fomos lá assistir. Queridos, só promessa de bênção, só promessa. Eu creio em bênção, irmãos. Eu creio em milagre. Mas nessa caminhada, nesse mundo, este mundo, diga comigo, este mundo é um mundo de tribulação. Onde nós temos tempo de oásis, sabe por quê? Porque a água viva caminha conosco. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em João 16, 33. E o que Jesus fala lá para nós? Eu digo estas coisas para você, para que você tenha o quê? Paz. Diga para o teu irmão: tenha paz, meu irmão. Tenha paz. Sabe por quê, meu irmão? Tenha paz porque no mundo tereis aflições. Então diga para o teu irmão: tenha paz na aflição. No mundo tereis tribulações. Jesus não prometeu assim, ó: no mundo tereis alegria. Não falou isso. No mundo tereis só refrigério, pastor. Não falou isso. No mundo tereis só garapa e pastel. Não é, querido. Não é. Meu irmão, quem aqui já passou ou está passando aflição? Levanta a mão. Tem alguém aqui que nunca passou aflição? Então se prepare, irmão. Se prepare. Porque eu já perdi as contas das aflições que eu passei. Eu já perdi as contas. Entendeu? Mas sabe de uma coisa? Que no meio dessa aflição, o que Jesus falou? No mundo tereis aflições, mas eu venci. Eu venci. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo para ti? Eu sou o vencedor e caminho contigo. Aleluia. Eu sou o vencedor. Eu sou o vencedor. A história de Gideão é uma história maravilhosa, querido. Sabe por quê? Porque é uma história de um homem passando por tempo de crise, é um homem passando por luta, é um homem passando por aflição. E eu quero dizer uma coisa para ti: tempo de aflição, tempo de deserto, é tempo de Deus revelar o coração do homem. Amém, é verdade. Tempo de deserto, tempo de aflição, é tempo de Deus revelar o que está no nosso coração. Abra sua Bíblia, lá em Deuteronômio capítulo 8, e o versículo 2. Oito e 2. Olha que Deus fala para o povo de Israel: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante 40 anos. Para quê? Para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Meu irmão, sabe onde você vai andar um dia? Em ruas de ouro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Um dia, irmãos, Aleluia. nós vamos andar em ruas de ouro. Oh, aleluia. É Deus. Um dia nós vamos tomar banho do rio, da água da vida.
Glória a Deus. Nós vamos comer da fruto da árvore da vida. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós nos assentaremos no trono com o Cordeiro. Aleluia. Oh, Eu creio nisso. Essa é uma esperança que está no meu coração. Aleluia. Mas muitas pessoas acham que vão chegar lá assim de qualquer maneira. Não, a palavra de Deus diz que o caminho é estreito. E nesse caminho estreito Ele nos prova para saber o que está no nosso coração. Se nós realmente o amamos, não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é. Aleluia! Não por aquilo que está na mão dEle, mas por aquilo que Ele é. Deus, aleluia! Ele é Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Porque adorar a Deus quando tudo está sobrando, quando você tira um extrato do banco e está maravilhoso, quando a saúde está perfeita, quando todo mundo te elogia, é glorioso. Mas quando a prova vem, que os seus amigos te desprezam, que as pessoas olham para você e acham que você está em pecado, que as portas não abrem e você continua ajoelhando e dizendo: eu sei que tu estás comigo na prova, Aleluia. na luta, na dor, no sofrimento. Eu sei que tu me amas. Ali Deus está sondando o teu coração. Aleluia. glória a Deus. Aleluia. E sabe, queridos, nesse tempo Deus estava sondando o coração de Gideão, porque Deus quer usar homens, mas Deus sonda o coração dos homens, das mulheres. Ele sonda aqueles que Ele vai usar, Ele molda aqueles que Ele vai usar. E o que Deus viu no coração de Gideão? Ele viu duas coisas importantes. A primeira coisa, coragem. Diga comigo, coragem. Gideão era um homem de coragem. Sabe por quê? Porque ele teve coragem de plantar trigo no meio da luta e da provação. Aleluia. Aquele povo vinha, dominou, todo mundo se escondia, todo mundo ia para a caverna, todo mundo... Mas Gideão não se escondeu, porque ninguém planta trigo em caverna. Diga comigo, ninguém planta trigo em caverna. Ele se expôs para plantar trigo e colheu o que ele plantou, e ele era um homem de fé. Aleluia. Glória a Deus. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé para semear. Tenha fé para declarar que Deus está contigo. Tenha fé que mesmo na crise você vai colher bênção de Deus, porque Ele prometeu que assim como Ele cuida das aves do céu, do lírio do campo, Ele cuida da tua vida também. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Então Gideão era um homem de fé, era um homem determinado, era um homem de coragem, porque no tempo que as pessoas estavam passando fome, ele tinha trigo para malhar. Ele tinha trigo para sustentar a sua casa. Outra coisa que nós vemos no tempo de crise no coração de Gideão, ele era um homem de estratégia. Diga comigo, homem de estratégia. Homem de estratégia. Sabe por quê, queridos? Ele foi malhar o trigo onde ninguém imaginava que alguém podia malhar trigo. Onde ele foi malhar o trigo? No lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de amassar uva. Não é? Então o que ele fez? Eu vou para um lugar onde as pessoas não sabem que eu estou lá. É estratégia, irmãos. Meu querido, Deus tem um local secreto para te abençoar. Aleluia. Um local de estratégia. Um local onde Ele te revela. Um local... E olha, queridos, que nisso ainda Gideão não via a bênção de Deus na sua vida. Ele não via que Deus estava agindo na sua vida. E Deus agindo na vida dele, ele não enxergou a bênção. Sabe por quê, queridos? Porque assim como eu e você,
Gedeão estava tendo uma visão míope. Míope. Ninguém tinha trigo para malhar, ele tinha. Ninguém colheu, ele colheu. As pessoas ficaram com medo, ele plantou e colheu. E ele não via a bênção de Deus. E quando Deus fala para ele, eu estou contigo, varão valoroso. Ele falou, mas como? Comigo como? Meu irmão, reconheça Deus no tempo das coisas pequenas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus vivo. Se você for fiel no pouco, já ouvimos isso esta noite. No muito, se você glorificar a Deus pelo pouco que está te dando hoje, pela provisão do hoje, Ele vai te acrescer, queridos. E foi isso que aconteceu na vida de Gideão. Aleluia. Ele viveu o milagre. Por quê? Porque ele foi sondado por Deus. Deus viu a fidelidade do coração dele, a fé do coração dele. Viu que o Senhor estava fazendo algo tremendo na vida dele, embora ele não acreditasse. E quantas vezes a bênção de Deus está cercando a gente não acredita que a bênção está chegando? Não é? Gideão, olha, eu vou dizer uma coisa, Gideão tentou Deus, viu? Deus falou com ele viu o anjo do Senhor, mas falou, Senhor, tu vai fazer mesmo? Vou, Gideão. Então, espera um pouquinho, Senhor. Ó, Senhor, está aqui o lenço, olha, se o lenço, o novelo de lã encher de água e em volta tudo ficar seco, eu creio que tu está comigo, Senhor. Aí chega de manhã cedo, ele pega aquele novelo de lã cheio de água, pega uma taça, espreme, enche a taça de água com orvalho. É milagre, irmãos. Pega uma toalha, põe a toalha na noite e torce a toalha, se você consegue encher uma colher de sopa de água de... Eu pago um sorvete para você lá no pistache, se você conseguir encher. Ele encheu com um novelo de lã uma taça de água, um copo de água. Não, um milagre, irmãos. Mas ele creu? Não. Falou, Senhor, espera um pouquinho. Pode ser que alguém aqui está brincando comigo e jogou um balde de água nesse negócio. Senhor, outra prova. Agora é o contrário, ó. Se eu chegar amanhã, estiver sequinho e tudo molhado, Senhor, aí tu está comigo. E chega no outro dia, o que aconteceu? Tudo molhado. E o novelo de lã estava... E ele creu? Não creu. Ele vai se arrastando lá no acampamento dos midianitas. Ele chega bem lá pertinho, põe o ouvido para ouvir. Aí um cara fala assim, rapaz, eu tive um sonho essa noite. Eu sonhei que tinha um pão de cevada que veio rolando, entrou no meio do acampamento nosso, bateu na tenda que estava segura por um poste de madeira, a tenda virou, encapotou, caiu estendida no meio do acampamento. O que será isso? E o outro falou assim, rapaz, isso aí só pode ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem valente. Deus está com ele e entregou os midianitas na mão dele. Aleluia! Meu irmão, será que se Deus falar contigo, você não vai ouvir a voz de Deus? Precisa o inimigo falar para você, o Senhor está contigo. Oh Deus, aleluia! Ei, Jesus! Deus vivo. Poxa, Aleluia! O Senhor está contigo, homem valente. Amém. O Senhor está contigo. Aleluia. A prova é grande, a luta é grande, a luta é tremenda, a luta é acirrada, mas o Senhor está contigo. Aleluia! Eu estou vendo aquele relógio, já são 9 horas. Vocês me dão mais 10 minutinhos só? Fica à para vontade, terminar fica à essa vontade. mensagem? Fica à vontade. Queridos, Glória
O apóstolo Paulo era um homem que sabia passar lutas. E lá em Filipenses capítulo 4, ele escreve à igreja de Filipe. A igreja de Filipe se reuniu. A igreja de Filipe amava Paulo. Paulo estava preso em cárcere em Roma. Ele estava em prisão domiciliar, escoltado por guardas pretorianos. E a despesa de Paulo ficava por conta dele. E Paulo, trabalhava com as próprias mãos, não tinha nenhuma igreja que o sustentasse. E ele estava passando necessidades. Faltava para ele sustento. E ele escreve à igreja de Filipe dizendo: olha, eu estou abastado, depois que vocês me mandaram Epafrodito, e trouxe a oferta de amor, que veio abençoar a minha vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz: não porque eu precise disso, não porque isso redunde em bênção, mas isso redundará em bênção para vocês. Sabe por quê? Porque eu, Paulo, sei passar necessidades, mas sei passar também abundância. Eu sei passar momentos de alegria, eu sei passar momentos de tristeza, eu sei passar momentos de glória, mas também momentos de fracasso, momentos de refrigério, mas momentos de chibatadas, de dor, de afronta. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, como estamos vulgarizando a palavra de Deus. Um dia eu estava vendo um vídeo de presos lá do PCC, e eles lá gritando: tudo eu posso naquele que me fortalece, tudo eu posso. Eu falei: Jesus do céu, o cara acha que Deus o fortalece para o crime, o fortalece para todas as coisas. E tem crente que acha, só está na bênção, tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, o tudo posso que me fortalece é na bênção. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus. É na bênção. Mas é na dor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É na Sim, bênção. meu Senhor. Glória a Deus. É na dor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Verdade, meu rei. Irmãos, tempo de refrigério. Diga comigo: tempo de refrigério. Tempo de paz. Tempo de paz. Forma soldados fracos. Forma soldados fracos. Um exército fraco é um exército sem treinamento de É guerra. verdade. Mas diga comigo: tempo de luta. Tempo de luta. Tempo de dificuldade. Tempo de dificuldade. Forma soldados valentes. Forma soldados É valentes. verdade, Vocês estão Jesus. entendendo? Aleluia. Deixa Deus trabalhar a tua vida, meu irmão. É, Jesus. Aleluia. Deixa Deus moldar a tua vida. Glória a Deus. É por isso que Gideão foi um homem valente, porque ele foi provado e aprovado. Glória a Deus. Eu quero terminar essa pregação. Vocês conhecem a minha história, vocês oraram por mim, e vocês sabem, né, que eu escrevi esse livro, e eu preciso reescrevê-lo, porque a história não terminou, né? Nós passamos a maior luta da nossa vida. Esses 35 anos de casado, eu e o Rogério, nós passamos a maior luta da nossa vida. Em 2019, manifestou a doença no meu filho, câncer. E Deus foi falando conosco. Antes da doença se manifestar, Deus me revelou a luta que nós íamos passar. Depois Deus revelou, né,
como seria a prova, que nós teríamos que subir uma montanha. Deus mostrou que vinha uma onda, mas viria uma segunda onda ainda muito maior, num sonho. Mas depois da primeira cirurgia do meu filho, eu estava em casa e ouvi a voz do Senhor falar comigo: vem a segunda onda. E para mim, a primeira e a segunda onda já tinha passado. Eu achava que a primeira onda era o fato de eu tomar ciência da enfermidade, e a segunda onda seria a cirurgia dele, e foram 11 horas de cirurgia, o menino na UTI, uma recuperação super difícil, tudo. E eu comecei a orar ao Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, me explica o que é essa segunda onda. Me explica. O que vai acontecer? Eu comecei a orar ao Senhor. E eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava sentado na minha igreja. A minha igreja também, as cadeiras são como essas assim. E eu sonhei que eu estava sentado e parou na minha frente o pastor Daniel. E eu estava cabeça baixa, eu olhei o pastor Daniel. E eu levantei, abracei o pastor Daniel e disse para ele: agora eu te consolo e você me consola. E o pastor Daniel, ele perdeu a filha dele em dezembro de 2019, com câncer também. Com câncer. E quando eu tive aquele sonho, eu falei: Senhor, tu está dizendo para mim que a minha filha, meu filho vai morrer como a filha do pastor Daniel, que agora ele me consola e eu consolo ele? E eu me calei, não tive coragem de contar esse sonho para minha esposa. Mas nós temos na nossa igreja um grupo que chama Pastoreio de Pastores, né? Nós temos 6 pastores que se reúnem mensalmente para orar, para compartilhar. Nós precisamos, né? Não podemos contar as fraquezas nossas do nosso coração. Um membro, eu vou sair dessa igreja, se a pastora está passando essa luta, eu vou para a igreja do pastor forte, né? E a gente precisa ser pastoreado. E eu tive a coragem, então falei: irmãos, vou contar uma coisa para vocês. Não conte isso para ninguém, não contei para minha esposa, e contei o sonho e falei: pastor Daniel é do meu grupo de pastoreio. Falei: pastor Daniel, o sonho que eu tive é que eu abraçava o Senhor e eu dizia para o Senhor: agora o Senhor me consola e eu te consolo. Ele abaixou a cabeça e ficou muito assim, sabe, constrangido, né? Porque ele ainda sentindo a dor da perda da filha dele, orando muito por mim. E aí, o que aconteceu? Em outubro, novamente o Senhor falou comigo mais algumas vezes, dizendo que vinha a segunda onda, e meu filho teve uma aderência muito forte. O médico lá do Sírio-Libanês ligou para ele e falou: Felipe, vem para cá urgente, nós vamos ver o que está acontecendo. E aí chegaram lá, o médico fez uma tomografia, abriu meu filho de novo. Ele estava com uma aderência muito grande, sanou aquele problema da aderência, mas ele fez uma investigação na cavidade abdominal e achou 3 tumores novos. Tinha acabado de... Não fazia 4 meses que tinha feito a quimioterapia dentro da cavidade abdominal e tirado todos os tumores, e ele nos reuniu, porque os médicos não escondem mais nada, falou para o meu filho, e ele me chamou, eu e minha esposa, e falou: olha, o que nós poderíamos fazer, nós fizemos, mas infelizmente não há mais o que fazer. E olha, irmãos, ali foi nosso calvário. Nós vendo nosso filho se definhar, nosso filho sofrer, a dor insuportável, né? Mas eu falei para minha esposa: Rogéria, Deus falou. Aí eu contei para ela, falei: Deus falou para mim assim, assim, assim. Mostrou já esse terceiro sonho que o Felipe, né? Mas eu falei: assim como Deus usou o profeta para falar com Ezequiel, Deus e mudou a sentença de Ezequiel, não, de Ezequias, né?
e o profeta Isaías, que falou para ele: prepara a tua casa, né, que tu morrerás. Mas Ezequias chorou e Deus então deu mais 15 anos de vida. Eu falei: Deus pode mudar a sentença, amém, irmãos? Deus pode mudar a sentença. Mas, queridos, Deus não mudou a sentença. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, queridos, até outubro eu estava em período sabático, queridos. Porque eu não tinha condições emocional, espiritual para pregar. Porque, queridos, sabe, eu fui atropelado por uma carreta, não sei onde foi parar os pedaços. Então essa pessoa que está falando para vocês aqui, sabe o que é dor, sabe o que é sofrer, sabe o que é ver o filho definhar, sabe o que é dizer: Senhor, tu não está ouvindo a minha oração, Senhor, tu não olha para o meu sofrimento. E talvez, querido, na luta que você está passando, talvez assim como eu, cheguei a dizer: Senhor, tu me abandonou, Senhor, tu não está vendo a minha dor. Se você tem esse sentimento, meu irmão, não fique assim, sabe, eu sou a única pessoa sentindo essa dor. Não, porque o teu Deus, o teu Senhor, aquele que fez a eternidade, aquele que te amou, aquele que se entregou por ti, aquele que carregou a cruz, aquele que andou sobre as águas, aquele que multiplicou os pães lá naquela cruz, lá no momento de dor, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Filho de Deus se sentiu desamparado. O próprio Filho de Deus se sentiu abandonado, e ele sabe a dor do meu peito, ele sabe o que você está passando no momento da luta, ele sabe o seu desespero, ele sabe o que é sofrer como se ninguém tivesse o ouvindo, porque ele, como homem, teve esse sentimento, mas ele ressuscitou, aleluia, e assentou-se à destra de Deus coroado. Aleluia. Meu Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que Ele pode interceder por nós em todas as situações. Gideão teve uma grande vitória, mas a maior vitória da humanidade foi alcançada na cruz por um homem que se sentiu abandonado por Deus. E se você, querido, está passando por lutas, se você está como Gideão nessa noite dizendo: Senhor, aonde que está a tua bênção na minha vida? Eu quero que você se coloque em pé, porque eu sei que o Senhor está conosco. Aleluia. Em nenhum momento o Senhor me abandonou. Aleluias! Eu sei que um dia eu estarei na glória. Eu vou abraçar o meu filho. Eu vou abraçar o meu pai, o meu avô, os queridos que já foram. Aleluia. Mas antes eu vou abraçar o meu Criador. Aleluia, sim, meu bem. A vitória eterna. E eu quero dizer para você, querido, quando o salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, esse vale da sombra da morte é um vale onde a morte pode te atingir. Mas quando ele diz que não terei medo porque tu estás comigo, é porque ele crê naquilo que Paulo diz ao Romano: nem a morte nos separará do amor de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A morte não nos vencerá. Aleluia. Aleluia. Quantas pessoas nós perdemos nessa pandemia? Quantos amigos? A esposa do meu pastor. Quantas pessoas? Mas nós não somos derrotados, irmãos.
Nós somos guardados em Deus. Nós somos vencedores. Então diga para a pessoa que está lá, varão valoroso, o Senhor está contigo. Varão valoroso, o Senhor Não está importa a contigo. luta, Não importa a o luta. Senhor está contigo. O Senhor está Varoa valorosa, o Senhor está contigo. Eu quero orar, Senhor Jesus. Pai Santo e amado. Meu Deus. Se eu passar pelo vale, Glória a Deus. será que nós podemos cantar esse hino depois? Se eu passar pelo vale, eu sei que tu estás comigo. Eu em cantar encontrarei descanso em teu viver. Labactito rogai. Viada sudicai. Em Jurassicambre Coria Labacaia. Ao Deus que caminha conosco. Ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. E esse Deus que caminha conosco, Ele conhece a nossa dor. Ele sabe o que é passar frio. Ele sabe o que é passar fome. Ele sabe o que é passar pelo deserto. Ele sabe que é chorar pela perda de um amigo. Ele sabe o que é passar a dor do abandono, de se sentir sem a presença de Deus. Mas Ele sabe o que é a glória e está sentado à direita de Deus, Alabaia, intercedendo por ti, Alabaia, para te restaurar nesta noite, para te trazer bálsamo sobre a tua vida e para te levar daqui como profeta de Deus, para dizer para aquele que está no deserto: o Senhor está contigo, homem valente. O Senhor está contigo, mulher valente. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor maravilhoso.